Olá, boa noite. Hoje de manhã nós tivemos a grata satisfação de ter a presença da Ana Esther, que cantou uma música para nós. E nessa música ela mencionava a bênção do Senhor que caía sobre o povo enquanto esse atravessava o deserto. Que Deus supriu as necessidades e que Deus guardou. E essa mensagem ela foi inclusive de acordo com aquilo que nós vimos no propósito pelo qual Jeremias foi proclamado profeta pelo Senhor Jesus. E o ministério dele começou a partir do capítulo 2, em que ele apontaria para Israel e Judá, mostrando que o povo do norte viria e estaria em volta da cidade de Jerusalém, acampado à porta, e que este povo pelejaria contra eles, porque o povo se deixou corromper pelos falsos deuses. Então hoje nós vamos ler 2 capítulos, o 3 e o 4. Lembrando que o capítulo 3 eu vou pôr apenas pinceladas, breves comentários sobre ele. O que eu vou ler e o que eu vou falar mesmo é no capítulo 4. Eu espero que você, se possível, tenha lido a mensagem e que Deus nos abençoe na noite de hoje e fale ao nosso coração. Bom, Jeremias 4 diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uvai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. E eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para a limpar. Ventos mais fortes do que este virá, ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, e seus carros como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo o teu mau pensamento? Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém, de uma terra longínqua. Vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercarão Jerusalém,
por ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço de dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lojas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos néceis e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhai para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e o céu acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alarga os teus olhos com pintura, se debalte te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Bem, eu vou colocar aqui no quadro os versículos que eu destaquei, lembrando que olhando assim são muitos, porém eu só vou chamar a atenção para aqueles que são mais importantes para a mensagem de hoje. Esse texto de Jeremias, ele começa dizendo assim, se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar, o torna e tomar outro marido, porventura aquele tomará a ela? Não se poluiria com isso se toda aquela terra, ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a perfídia Israel. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua perfídia irmã Judá viu isso, e por ter cometido adultério, eu despedi a perfídia Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se lhe deu a prostituição. Esses primeiros versículos, ele mostra que a noiva de Jesus, vamos assim dizer, que no caso é considerada a Israel, que é considerada a Judá, que é as nações que Deus havia feito alianças com ela, de que levaria a terra prometida. Essas
Enquanto estavam no deserto caminhando com Jesus, essa lhe era fiel. Essa Deus supria suas necessidades. E nessa ânsia de ter suas necessidades supridas, essa se mostrava bastante fiel a Deus e a ele só adorava. Contudo, ela, ao entrar na nova cidade, que foi Jerusalém, o que aconteceu? Ela agiu como uma mulher que se deixou deitar com outro e prostituíra. E que o marido, vendo isso, uma vez que ela não estava mais pura, ele a dispensou com a carta do divórcio, que era o que ocorria naquela época, e que isso significava que aquela mulher era indigna de ser esposa daquele homem. E dessa mesma forma, Deus agiu com Israel, porque Israel começou a se prostituir com outros deuses. A se prostituir ao adorar falsos deuses. Deuses que eram dos povos que estavam ao redor da cidade de Jerusalém. Deuses dos povos vizinhos Mas acontece que Judá foi no mesmo caminho. Em vez dela se manter pura, ela vendo que Israel havia pecado e que Deus havia cortado com ela toda a relação e que ela padeceria por falta de ter se preservado apenas ao único Deus verdadeiro, o que ela fez? Judá foi lá e fez a mesma coisa. Ela se deixou se levar pela prostituição e com isso poluiu a terra, porque adulterou adorando outros deuses. Mas acontece que Deus vira e fala assim: vai, pois, e apregoa estas palavras para o norte. Deus falou no capítulo 2 com Jeremias que como o vaso que é virado do norte, de lá viria fogo que consumiria a cidade. Quer dizer, de lá viria guerra, de lá viria provações, de lá viria o motivo de lamento da cidade. E esse lamento viria por causa que o povo ele passou a se prostituir ao adorar outros deuses. Mas Deus diz assim: volta, ó perfídia Israel. Perfídia porque dissimulada, falsa, né? Agiu com imprudência. Ela fingiu estar agindo de uma forma, mas na verdade ela estava agindo de outra. Ela tentou lograr Deus, passar a perna naquilo que ela deveria fazer a Deus, que era louvar somente a Ele, achando que Deus não estava vendo. Mas nada escapa aos olhos de Deus. E Deus disse assim: diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Somente reconhece tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e prostituísse debaixo de outras árvores e nas montanhas, adorando falsos deuses. Mas acontece que era muito difícil Judá e Israel pôr a mão na consciência e assim por si só, sem sofrer no seu corpo, tomar tal atitude de voltar e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Mas Deus exorta o povo a arrepender-se. Ele diz